tema desta conversa é a alvéola cinzenta. Tenho comigo o Zé Sousa para batermos umas bolas acerca desta espécie. Olá Olá, a Zé. todos. Bem-vindo. Então, hoje vamos falar sobre a alvéola cinzenta. Não é a única alvéola, temos várias alvéolas cá que nos visitam cá por Portugal. E como é que é o estatuto desta? Esta visita-nos ou é também residente? Tem um estatuto misto, porque nós temos uma população que está por cá todo o ano e depois recebemos uma data de indivíduos na estação fria que se sabe que vêm de outros países, porque há muitas recapturas de aves anilhadas em Portugal e principalmente em Espanha. Em Portugal há cerca de uma dúzia de aves anilhadas, mas se juntarmos as de Espanha, o total de aves anilhadas no estrangeiro anda aí pelas 80 recapturas, sendo que os países mais representados são a Alemanha com 27 e a República Checa com 19. Portanto, destas 80, mais de metade vêm da Alemanha e da República Checa, ou seja, ali da Europa Central, mais ou menos, né? E vêm cá, muitas delas vêm cá passar o inverno. Agora, nós também temos uma população residente e essa população aparece sobretudo nos chamados cursos de... Eu ia dizer ribeiros de montanha, embora esse termo me pareça um bocadinho excessivo, porque esta ave não é de maneira nenhuma exclusiva da montanha, mas aparece junto à água corrente, tipicamente. Ou seja, ribeiros, rios e ribeiros, sobretudo ribeiros que estejam a correr e que tenham assim Mas pedras isso é um expostas. comportamento comum às, digamos, quer às residentes, quer às migratórias? Porque assim, no inverno elas aparecem, elas têm uma distribuição muito mais alargada, ou seja, na primavera a alvéola cinzenta aparece sobretudo nesses cursos de água, portanto, ribeiros de montanha, mas pode ser também em terras baixas, mas que têm corrente moderadamente rápida, assim com pedras expostas para pousar. E até pode, por exemplo, é bastante frequente na Serra da Estrela, etc. E tem uma distribuição relativamente ampla em Portugal, sobretudo a norte do Tejo, porque elas a sul do Tejo, isto não é uma ave de planície, embora possa ocorrer em terras baixas, só que depois no sul tens muito menos ribeiras com estas características. Portanto, no Alentejo a distribuição delas depois já tem muitos buracos, mas a norte do Tejo tem uma distribuição bastante vasta. Só que no inverno, para começar, as que estão na montanha descem da montanha, porque as condições deixam de ser tão favoráveis. E por outro lado, recebemos as tais que vêm de outros países, como eu já referi. E aí elas têm uma distribuição muito mais ampla e aparecem em locais onde não nidificam. E aí pode ser rios com o caudal lento, aparecem nas margens de barragens ou açudes, portanto água parada, aparecem em lagos, pequenos lagos até em parques urbanos, em zonas ajardinadas, aparecem nos telhados, aparecem em salinas, paúis, portanto, no inverno aparecem em quase todo o tipo de zonas com água. Na primavera, na altura da nidificação, não, são muito mais seletivas, por isso é que estão ausentes no sul. No inverno aparecem em todo o país. Mas tu já deste em um lamiré, elas fazem alguns movimentos em altitude, não é? As Sim, nossas, sim, isso pelo menos as Em residentes, Espanha não é? também está documentado. Portanto, quer em Portugal, quer em Espanha, aquelas que nidificam em ambientes de montanha na primavera podem descer, até porque, repara, acima dos 1000 metros, 1000 e tal metros, é frequente depois as ribeiras e as massas de água ficarem congeladas, portanto, ficam impróprias para a alimentação. Isto até será mais verdade em Espanha do que em Portugal, mas, porque as altitudes são maiores. Mas, portanto, elas fazem movimentos altitudinais, eventualmente até se podem afastar mais e depois, e como te disse, vêm muitas de fora. Portanto, ou seja, a alvéola cinzenta em Portugal tem um estatuto misto, em que tu tens indivíduos sedentários ou residentes e depois tens uma série de indivíduos invernantes e até tens alguns migradores de passagem que estão aqui e provavelmente continuam a caminho da África. Tanto que a frequência de observação em Portugal, eu falei disto no webinário que fizemos sobre a espécie há um ano, chamado Alvéola Cinzenta, a ave dos ribeiros e das ilhas, e eu mostrei alguns gráficos que põem em evidência que o mês em que a frequência de observação das alvéolas cinzentas é máxima é em outubro. Outubro e início de novembro, portanto, que é uma altura de passagem.
e depois diminui quando chegamos ao meio do inverno. Portanto, recebemos muitas, o número começa a aumentar a partir de setembro, mas tem o seu pico em outubro e depois diminui um pouco. Portanto, há aqui um misto de populações, não há grandes dúvidas acerca disso. É mais uma espécie com plumagem de verão distinta da plumagem de inverno, pelo menos isso é notório nos machos, não é? Sim, nos machos sim que ficam com a garganta preta. O macho nupcial e depois no inverno fica com a garganta branca. Isso acontece exatamente com a motacila alba também. Portanto, a motacila alba, que é a alvéola branca, tem só o babete preto, mas depois fica com a... Tem uma mancha preta no peito todo o ano, mas depois na época dos ninhos fica com a garganta preta. E no inverno fica com a garganta branca. A alvéola cinzenta é a mesma coisa. No caso das fêmeas, as fêmeas são um bocadinho mais variáveis, elas podem ficar com com a garganta um bocadinho escurecida, mas só um bocadinho, não muito. E portanto, no caso das fêmeas, a identificação pode não ser tão óbvia, porque são um bocadinho variáveis. Agora, ser a garganta mesmo muito preta é um macho. Se for assim mais cinzenta, à partida será uma fêmea nupcial, mas isto é variável. Fora da época dos ninhos, eu acho que será muito difícil distinguir machos de fêmeas. Esta é mais uma daquelas espécies sobre a qual pouco se sabe sobre a biologia de reprodução, por exemplo, ou coisas do género, não é? O que se sabe da biologia da reprodução, acima de tudo, tem a ver com o local de construção do ninho. Eu referi que elas frequentam, na época dos ninhos, cursos de água razoavelmente rápidos, né? Portanto, ribeiras, e elas gostam muito de frequentar sítios ao pé daquelas construções que há nos rios. Ora, que construções é que nós encontramos nos rios? Essencialmente três tipos. Encontramos pontes, de todos os tipos, encontramos represas, e não estou a falar só de grandes barragens, estou a falar daqueles pequenos diques. Açudes. Sim, pequenos açudes. E encontramos moinhos de água. Hoje em dia a maioria abandonados, mas muitas vezes os edifícios ainda lá estão, portanto, as antigas azanhas, não é? E elas aproveitam muito esse tipo de estruturas, tanto pontes, diques ou açudes e azanhas, para fazer os seus ninhos. Os ninhos normalmente são construídos em cavidades. Ou seja, ela não faz aqueles ninhos clássicos em taça no raminho de uma árvore. Elas enfiam-se num buraco, depois fazem uma estrutura lá dentro, mas normalmente o buraco do edifício é que serve de suporte. Mas no centro e no norte do país, como são zonas mais chuvosas e mais úmidas, elas também aparecem muito nas aldeias e podem nidificar nos edifícios das aldeias. Então aí pousam muito nas antenas e nos telhados. Agora, é claro que, como acontece com outras espécies, como as andorinhas, estas aves já cá andavam antes do ambiente ser humanizado. Portanto, elas teriam outro tipo de locais para nidificar sem ser as construções. E sabe-se, por exemplo, que elas podem utilizar cavidades naturais, por exemplo, em substratos rochosos ou em cavidades de taludes. Portanto, só que depois apareceram as construções e as construções dão imenso jeito, já têm ali buracos feitos à medida que as aves acabam por aproveitar. É aproveitar exatamente. A Agora, oportunidade está ali. isso sobre o local. De resto, o que se sabe é que a nidificação tem início no mês de março e pode demorar, pode encontrar ninhos com ovos desde março até maio, mas de resto não há provavelmente estudos dirigidos a esta espécie e o que nós sabemos acerca das posturas, que são de 4 a 6 ovos e que a incubação dura 2 semanas, essencialmente são dados de outros países europeus, não deve ser muito diferente cá, mas não é uma ave assim, muito estudada. É uma espécie que tem estado em expansão, parece-me, segundo os dados que eu tive a ver aqui em Portugal. Bom, sim, é assim. Em Portugal continental, eu penso que a distribuição está razoavelmente estável. Porquê? Porque tanto no primeiro como no segundo Atlas, elas têm uma distribuição ampla a norte do Tejo, têm também uma distribuição razoavelmente ampla no Algarve, mas depois têm um grande buraco no Alentejo. Como eu disse há pouco, o Alentejo, em termos de nidificação, não tem condições muito propícias. As únicas zonas do Alentejo em que elas aparecem é nas serras lá embaixo, junto ao Algarve, porque já começa a ser uma zona acidentada, como as serras de Monchique e do Caldeirão, e depois no extremo norte, que é na Serra de São Mamede. Aí também são razoavelmente frequentes. Agora, na maior parte do Alentejo, portanto,
nas chamadas planícies, aí realmente há muito poucas. Agora, entretanto, não sei se soubeste, saiu Mas recentemente o terceiro Atlas, né? desculpa lá interromper-te, mas é que dá-me a sensação que Sim, isso tem um pouco a ver com a espécie enquanto nidificante, porque enquanto quando nidificante, nós sim. olhamos, quando nós olhamos por exemplo, para o site do Ebert e vemos a distribuição das observações, nem no Alentejo há buracos, a distribuição é total. Hum, mas atenção, o eBird tem dados para o ano todo, não é? Exato, exato, é isso que eu estou a Mas dizer. Portanto, Tu no eBird podes aplicar filtros, tu podes dizer, eu só quero dados de abril a junho. sim, sim, sim. E se tu Exato. aplicares esse filtro, tu vais ver que de repente no Alentejo aquilo fica, Fica lá o buraco. não é um buraco completo, porque repara, a primeira espécie pode ocorrer localmente e, portanto, acaba por ter uma presença em baixas densidades. E segundo, porque às vezes podem andar por aí indivíduos que não estão a nidificar. Que, aliás, é um problema às vezes nos Atlas, é que o trabalho de Atlas começa muitas vezes a 15 de março e às vezes a segunda quinzena de março ainda apanha a ponta dos invernantes. E, portanto, são registados indivíduos que são falsos nidificantes. Não sei se me estou a fazer entender. Ou Ok. seja, são registados em período de Atlas, mas são invernantes tardios e que passado um mês já lá não estão, mas acabam por entrar para o Atlas porque foram registados em período de Atlas. Isto acontece com muitas espécies invernantes que também tenham populações residentes, que é o caso desta. Portanto, para filtrar isso, teria que se aplicar um filtro, por exemplo, para só incluir o mês de Abril. Ou seja, no terceiro Atlas, por exemplo, houve bastantes registros no Alentejo, mas seria necessário analisar para perceber se houve ou não uma expansão ou se são apenas registros invernantes tardios. Portanto, este é um tipo de análise mais fina que nos ajuda a perceber se houve ou não uma alteração de situação. E depois também, quando pensamos na distribuição já a um nível mais alargado, olhando assim um pouco para o mundo inteiro, eh, também dá a sensação um bocado de haver aqui uma certa descontinuidade entre aquilo que se passa na Ásia e aquilo que se passa na Europa e Norte da África. Porque assim, esta espécie tem uma distribuição muito vasta, que vai desde a Península Ibérica, apanha a maior parte da Europa, exceto o extremo norte, até aos Balcãs e à Turquia e certas zonas do Médio Oriente. Depois tem um buraco no meio, ali na zona do Cáucaso. E depois tem outra vez uma mancha enorme que vai desde, mais ou menos, da Rússia Central até à Península de Kamchatka, que fica no Extremo Oriente, e depois apanha o norte da China, a Mongólia, o Japão, a Península da Coreia. Mas é tudo a mesma subespécie. No passado já foram propostas outras subespécies, mas é tudo a mesma subespécie. Depois, onde há duas subespécies distintas, é na Madeira e nos Açores. Portanto, Ok. atualmente depende mais uma vez das autoridades taxonómicas, mas atualmente o que é considerado é uma subespécie, que é a subespécie nominal, que é a Motacilla cinerea cinerea, que tem a Europa toda, as Ilhas Canárias, Norte da África e a Ásia toda. E depois tem uma subespécie na Madeira, que é a Schmitzi, e uma subespécie nos Açores, que é a Patrícia. E há uma coisa muito curiosa. Esta ave, como tu já deves ter visto, aqui no continente não é provavelmente uma ave abundante. Tu não vês, como vês alvéolas brancas, podes ver 50 ou 100, tu não vês 50 ou 100 alvéolas cinzentas. Vês duas, três, quatro, às vezes pode ser assim um dormitório com uma dúzia delas, mas não vês muito mais do que isso. Não é muito abundante. Mas nos Açores a situação é completamente diferente. E eu vou dar aqui uns números de estimativas populacionais que ajudam a ver bem esta diferença. Então, as estimativas populacionais mais recentes para Portugal, continental apontam para 10 mil a 50 mil casais. Ok? População nidificante. 10 mil a 50 mil. Na Madeira, que é uma zona mais pequena, é só 1000 a 5 mil casais. Agora, nos Açores, a estimativa Mas esses populacional. 1000 a 5000 por área, por densidade, se calhar é Se calhar superior está àquela que a equivalente. gente tem. A Madeira tem um tamanho, se calhar, um bocadinho mais pequeno que o Algarve, mas pronto, tem um habitat bastante bom, portanto a densidade, se calhar, até é um bocadinho superior. Ok, pois exato. Face ao continente, sim. Portanto, recapitulando, no continente 10 mil a 50 mil casais, na Madeira 1000 a 5 mil casais. E nos Açores, agora, prepara-te, 444 mil a 787 mil Credo, onde é casais. que eles lá cabem? Quase, ou seja, no limite superior está quase 1 milhão de casais.
é uma loucura. Eu lembro quando estive nos Açores que as alvéolas cinzentas lá são extremamente abundantes. Vês alvéolas cinzentas por todo lado. É uma experiência nova, porque aqui no continente, como disse, vai gente uma aqui e outra ali. Porquê que há tantas alvéolas cinzentas nos Açores? Provavelmente não tem concorrência. Porque nós não nos esqueçamos, estas aves são assim, andam aqui em zonas úmidas ou com alguma umidade, ao pé dos rios, e não só, andam à procura de insetos, mas elas especializaram-se neste tipo de habitat no continente, porque no tipo de habitats, como nos prados, etc., têm concorrência de outros insetívoros. Nos Açores, a diversidade de espécies é muito menor, e como a diversidade de espécies é menor, as alvéolas cinzentas conseguiram ocupar nichos que não ocupam no continente. E, portanto, tornaram-se uma das espécies mais abundantes do arquipélago. Ou seja, basicamente estamos a falar aqui de 500.000 a 3/4 de milhão de casais. Quer dizer, é uma loucura. Mas isso explica-se precisamente por causa disso. Ou seja, Fica aqui a evoluir. dica para quem quiser fazer a observação, uma viagemzinha até os Açores, garanta Bom, coisa. é assim, obviamente que eu acho que há outros motivos de interesse nos Açores em termos de aves, se calhar até devido ao caráter endémico ou raro, que porventura até serão mais estimulantes para ir aos Açores, do que provavelmente só para dar a contar alvéolas cinzentas. Não Mas, interessa, mas, de aproveita qual- mas só. de qualquer forma é uma curiosidade interessante para quem for aos Açores, fica desde já a saber que a densidade de alvéolas cinzentas é muitíssimo superior. E a razão provavelmente é esta, tem a ver, lá está, com o isolamento da população, que faz com que a espécie ocorra em maior densidade, talvez por falta de concorrência. Aliás, elas estão presentes em todas as ilhas e vê-se muito, é muito fácil de as ver de todo lado. Olha, voltando aqui à taxonomia, hum, tu tinha, uma das coisas que eu achei curioso é que esta é mais uma daquelas espécies que não foi identificada pelo Linneu. Identificada, estás a dizer descrita, não é? Ou descrita, sim, descrita, peço desculpa. Sim, deixa-me confirmar aqui, porque não tinha essa informação de cor, mas vou-te já. Supostamente Marmaduke Turnstall. Tunstall, sim, já sei. Ora, deixa-me só confirmar aqui, porque de facto agora não tinha aqui esta informação de cor. Sim, mas deve ter sido descrita mais tarde, porque lá está, elas é mais uma espécie que se expandiu recentemente para a Escandinávia, mas elas não eram nada comuns na Escandinávia no tempo do Linneu. E, portanto, possivelmente o Linneu não conhecia esta espécie, pois ela é descrita em 1771 pelo Tunstall, na Ornitologia Britânica, e a type locality, portanto, que é a localidade do espécime tipo, terá sido. Os dados são aqui um bocadinho ambíguos, mas supostamente terá sido em Inglaterra. Portanto, de facto, ela é descrita mais tarde e este Tunstall, que eu nem sei muito bem quem é, confesso. Já vi este nome mais do que uma vez, mas não sei muito bem quem é. Mas é capaz de ser inglês, provavelmente. Sim, Sim, tem. Marmaduke Tunstall, já vi, sim. Portanto, a Naturalist, Antiquary and Collector, sim, ok. Muito bem. Pois devia ser inglês. Portanto, foi ele que descreveu a espécie. Eu penso que, sim, esteve ativo em Londres nos anos 1760 e 1770. Portanto, esta espécie não foi descrita por Linneu porque não havia naquelas latitudes. Eu recordo-me, quando comecei a ver aves, de ter reparado nos primeiros guias que praticamente acima da Dinamarca não havia as alvéolas cinzentas. Hoje já não é bem assim, porque elas já se expandiram um bocado e agora, no segundo Atlas Europeu, elas já foram pela Escandinávia acima e já vão até ao Círculo Polar Ártico. É mais uma espécie que se está a expandir para norte. Mas há 100 anos, há 250 anos, no tempo do Linneu, não era assim. Portanto, por isso é que o Linneu começou por descrever as espécies que conhecia. E depois houve outros naturalistas que pegaram no sistema e foram adicionando espécies. Aliás, sabes que ao princípio aquilo era um bocado caótico, porque o sistema tornou-se logo muito popular, então foi uma corrida para descrever espécies e depois não havia ninguém que organizasse aquilo, e então havia várias pessoas que descreviam a mesma espécie com nomes diferentes e havia o mesmo nome que era dado a espécies diferentes. Portanto, aquilo depois foi um bocadinho confuso e só no século XIX é que alguém veio depois pôr ordem naquilo para definir regras de precedência e tudo mais. Mas isso fica depois para outra sessão, para a gente falar melhor destas coisas. Olha, só antes de terminarmos esta conversa, há aqui uma outra espécie de alvéola, que é a citrina, não é? Alvéola Montacilla citrina, sim. citriola, não é? Que pode um bocadinho ser confundida com esta. Não queres deixar aqui só uma dicasinha sobre
como distinguir as duas? Bem, a citriola até se confunde um bocadinho mais é com a amarela, porque os juvenis são mais parecidos com essa e mesmo os adultos são também, em termos de coloração, mais parecida. Agora, a citriola, essencialmente, os machos adultos são relativamente fáceis de identificar porque são completamente amarelos na cabeça, amarelos por baixo e cinzentos por cima. Os juvenis são assim mais cinzentos, beges, parecidos com a alvéola amarela, podem ter um bocadinho de amarelo nas faces e muitas vezes têm uma dupla barra alar bastante visível nas coberturas das asas. Eu digo que se confunde mais com a alvéola amarela, quer em termos de coloração, quer também em termos de comprimento da cauda, porque uma das características que distingue a alvéola cinzenta das suas congêneres é que a alvéola cinzenta tem uma cauda enorme. Ou seja, as alvéolas têm todas Bem uma cauda visível longa. até mesmo em voo, não é? Sim, sim. Ou seja, todas as alvéolas têm uma cauda longa, mas a da alvéola cinzenta é especialmente longa. A da alvéola citrina, em termos de proporções, está mais perto da alvéola amarela. E as diferenças são mais ao nível da plumagem. E eu acho que mesmo as observações que têm havido em Portugal, o género de habitat que ela frequenta é mais ao estilo da alvéola amarela do que provavelmente da alvéola cinzenta. Até hoje já houve meia dúzia de registros de alvéola citrina em Portugal, e elas também aparecem em Espanha, portanto, mas continua a ser uma raridade, porque é uma espécie vinda da Ásia e que raramente vem tão para o oeste, mas de vez em quando aparece. Ok, olha, obrigadíssimo, Gonçalo. Mais uma conversa excelente. Para a próxima Obrigado, mais. Zé. Despedimos. Obrigado a quem nos ouviu e até à próxima. Até à próxima conversa.